Shalom, shalom, bom dia. Estamos no dia 23 de outubro do ano de 2024, dentro do calendário civil da Era Comum. Hoje também é dia 21 de Tishrei, pelo calendário judaico, 5.785. Estamos nesta manhã para trazermos a última porção da Torá, a última porção da Torá de nome Vezot Haberahar, que significa esta é a bênção. E assim nós estaremos concluindo o ciclo 5.784 dos estudos de Torá. E à tarde, às 14 horas, nós estaremos em A Tarde com a Torá, trazendo a primeira porção do novo ciclo dos estudos de Torá, do ano 5.785, que é exatamente Bereshit, o primeiro livro dos 5 livros da Torá, ou Pentateuco, como queira. Falamos Pentateuco justamente para que as pessoas que não estão familiarizadas com as questões judaicas possam entender que a Torá se refere aos 5 primeiros livros bíblicos, conhecidos também entre as nações como Pentateuco, ok? Dessa forma, nós estaremos iniciando um novo ciclo. O primeiro livro dos 5 livros da Torá é Bereshit, Gênesis, conhecido, e a primeira porção traz o nome do próprio livro, Bereshit, no princípio, Gênesis, ok? Então, nós estaremos às 14 horas assim realizando. Dentro desse contexto, hoje, 4º dia da semana, hoje é o 5º dia da semana, então vamos corrigir as datas aí, que nós estamos na quinta-feira, quinta-feira, hoje é dia 24 de outubro de 2024 do calendário civil, e também é o dia 22 de Tishrei, 5.785, Então, já corrigida a data aí, vamos seguir em frente. Então, hoje, na parte da manhã, nós estamos dentro de Simchat Torá, a alegria da Torá, que é o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então, é o fechamento do ciclo 5.784 e o início do ciclo 5.785, no que concerne especificamente a questão dos estudos da Torá, ok? É o 5º dia da semana, é o 5º dia para o Shabat. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos em Erev Shabbat, véspera de Shabbat, E aí, a partir do pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar entre aspas, na normalidade das atividades semanais, focando principalmente a questão da celebração do Shabat, o Shabat semanal, ok? As próximas festividades que nós temos o Shabat semanal, que é a festividade semanal, E também o Rosh Chodesh, o início de um novo mês, sempre é motivo também de alegria, de comemorar, de festividade, ok? Então é isso daí. Pela graça bendita de Hashem, o Arthur lá da sinagoga sede de São Paulo, a sinagoga Rabá de Brooklyn, o Arthur que é um dos secretários do nosso Rav Yaakov Gerenstad e responsável também pelas encomendas feitas ali junto à sinagoga sede, nos comunicou que já foi postado a remessa dos novos calendários. Acreditamos que até amanhã, acho que chega, Foi colocado aí no início da semana e acreditamos que até sexta-feira chegue. Caso não chegue até sexta-feira, então é certeza que a semana que vem nós estaremos em mãos com os novos calendários aí, ok? Então aqueles que porventura queiram adquirir os calendários 5.785,
que tem o ano civil, conhecido também como o calendário gregoriano, né? O ano civil da Era Comum, e juntamente com o calendário judaico, onde traz as parashiot semanais, né? As porções da Torá semanal, bem como também as festividades, né? O horário do acendimento das luzes, né? De Shabat, a contar a partir do horário geralmente regional, né? No caso específico aqui, está dentro da área regional, estado de São Paulo, ok? Então, o calendário judaico e o calendário, que juntamente com o calendário civil, nós temos aí tudo aquilo que é concernente às nossas atividades judaicas, como Benei Noach, e isso é muito importante nós termos em mãos. Então, de uma certa forma, vamos assim dizer, para que usarmos o termo, né, é uma obrigação, né, no sentido de você entender a responsabilidade, ok? Você não tem obrigação, como Benei Noach, tudo que você fizer com referência às atividades judaicas, com referência a Hashem, né, Avodah Hashem, que é o serviço a Hashem, ela precisa ser voluntária e por amor, ok? A partir do momento que você assume esse compromisso de fazer a vontade de Hashem, porque você ama a Hashem, né, e com a devida orientação rabínica vai aprimorando essa obediência, então nós queremos usar assim, é um dever, né? Vamos tirar a palavra obrigação, vamos colocar é um dever, é uma responsabilidade que você precisa ter como base o Sidur Benei Noach, o Guia Benei Noach, né? Que é compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é uma orientação básica, fundamental para todo Benei Noach, ok? O calendário Benei Noach, né? Que é importante. Esse daqui é o calendário 5.784, que tem essa capa aqui, né? Tá chegando um novo calendário aí, vamos mostrar a capa aí. Então, você precisa ter a Bíblia hebraica, né? Essa de capa verde, está bem gasta aqui, que você adquire junto à loja da sinagoga Rabbah de Brooklyn, né? A nossa sinagoga sede. Você precisa ter a Torá de Moisés, né, que é a Torá de capa azul, que contém os 5 livros da Torá, junto com ele tem notas explicativas no rodapé. É uma excelente aquisição que você pode fazer. Então são alguns livros básicos que nós precisamos ter a responsabilidade de termos na nossa posse, ok? Então essa é apenas vamos dizer assim, um princípio dessa questão aí, ok? Então, uma ótima questão de você poder empreender, né, o seu dinheiro adquirindo bons livros, esses que nós acabamos de falar, e paralelos a esse, outros tantos, né, com uma devida orientação. E não restam dúvidas também a sua tzedakah. A sua tzedakah dentro do ordenamento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é algo essencial. Como vimos aí durante o mês de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, e hoje nós estamos vivenciando a Simchat Torah, a alegria da Torá. São essas coisas que mudam os maus decretos para bons decretos, ok? Então, essa é a questão aí que temos diante de nós, ok? Hoje nós vamos encerrar, então, o ciclo 5.784 com a Parashá Vezot Haberachar. Queremos trazer aqui um resumo, principalmente as mensagens do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? E já vamos explicar um dos fundamentos para isso. Então nós vamos focar alguns comentários, né,
do estudo da Torá, da edição Yad Mordechai, né, do livro Devarim, né, que é esse daqui. Esse também, né, é uma coleção de 5 livros, em que você pode adquirir também, né, devagar, um a um, né. Esse é outro também, onde nós temos os nossos estudos de Torá, que é o Humash, né, conhecido os livros de estudo da Torá, o Humash, da edição Mayaot, né, Mayanot, que também é uma excelente aquisição para estudos de Torá, ok? Então, por isso, né, a Techuvá, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, Sedaká, aquisição de ótimos, excelentes livros, né, faz parte realmente da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, e dentro desse escopo, sempre fazendo com amor, com alegria, nós estamos mudando os maus decretos para bons decretos. Isso daí depende de cada um de nós, é decisão pessoal, sem sombra de dúvidas, ok? Então vamos em frente na nossa 54ª porção dos estudos de Torá, Vezot Raberahar. Nessa porção, né, nós temos aí trazer, né, a gente gosta sempre de trazer alguns dados assim no sentido de curiosidades, né, para podermos focar, ok? Então, a porção Vezot Raberahar, esta é a bênção, é a 11ª dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, e é a 54ª dentro do ciclo na sua totalidade. Estamos no capítulo 33 de Deuteronômio, até o capítulo 34, verso 12, fechando, né, os 5 livros da Torá. Com a conclusão da Parashá Vezot Raberahar, o que nós temos diante? Nós temos 5.838 versículos estudados na sua totalidade. Então vejam bem que quando nós vamos agora, né, na parte da tarde, às 14 horas, iniciarmos Bereshit, né, nós vamos começar com os primeiros versículos do novo ciclo dos estudos de Torá. Quando chegarmos ao final, nós vamos aqui, de novo, termos 5.838 versículos. Então imagine o quanto que realmente nós vamos estudando durante todo o ciclo, durante um ano, né? A importância disso daí, né? Ver que você começa com um versículo, 2, etc, 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 e no final você chega a 5.838. Essa é uma jornada que você traça durante o ano, né? Semana a semana, mês a mês, até completar o ciclo, 5.838 versículos. Isso diante dos olhos de Hashem é algo magnífico que você e eu juntos conquistamos, né? Como nós estamos vendo aí nessas festividades de Elul até o presente momento, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah. É uma jornada, é uma maratona. Quem são os vencedores? Não é um vencedor, mas quem são os vencedores? Aqueles que persistem nesta maratona, não desistem. Por isso é importante você estar de fato nessa jornada monoteísta no seu dia a dia, né? Então vejam bem essa jornada que nós colocamos aí diante de nós desde Bereshit, no princípio, né? Um ponto que nós queremos aqui focar é que Moisés, né, Moshe, ele tinha 120 anos de idade quando morreu. A cor da sua face não empalideceu com a sua morte e o seu corpo não perdeu o seu frescor natural, ou seja, o corpo de Moshe não se decompôs, ok? É o que os nossos sábios trazem para nós, que um tzadik, o seu corpo não se decompõe. Quando Aharão morreu,
tanto os homens como as mulheres choraram, prantearam realmente a sua morte, né? E por que isso? Homens e mulheres, crianças choraram a morte de Aharon, porque ele se esforçava muito em promover a paz entre as pessoas, principalmente a harmonia conjugal, né? Então, esse era Aharon, né? E o povo o amava intensamente. Quando Moisés morreu, porém, apenas os homens israelitas é que choraram por Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias, né? E quando completou os 30 dias, chegou então ao fim o luto por Moshe, e Josué, né, e Yehoshua, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés pusera suas mãos sobre ele e o abençoou. E os israelitas ofereceram-lhe e fizeram, obedeceram-lhe e fizeram como Deus ordenara a Moshe. Esse capítulo 34, versos 7 em diante, que nós estamos aí comentando, né, nos fala também que jamais surgiu em Israel outro profeta como Moisés, que é o capítulo 34 de Deuteronômio e o verso 10, certo? Jamais surgiu em Israel outro profeta como Moisés, que Deus conheceu face a face, isto é, deixava comunicar-se com ele sempre que o desejasse, né? Dentro desse aspecto aí, os nossos sábios falam que Moshe foi o único que falava com Deus a qualquer momento, que Deus falava com Moshe a qualquer momento. Por isso que Moshe e Hashem, né, são chamados também de grandes amigos, né, amigos íntimos. Por isso que Miriam não compreendeu por que Moshe ele se separou da sua esposa, né? E quando Miriam escutou, né, a esposa de Moshe falando sobre isso, então ela foi e falou com Aharon na presença de Moshe sobre o fato em que Moshe tinha se separado da mulher dele e que ele não estava cumprindo a Torá. Por quê? Porque a Torá fala a respeito do casal, fala a respeito de crescei-vos e multiplicai-vos, né? Ou seja, dar filhos. E então Miriam, ela estava comentando com Aharon que Moshe tinha parado com essa sua atividade, né? E ela não sabia disso. E por causa desse comentário, né, segundo os nossos sábios, falam que ela não falou por mal, mas ela conversou com Aharon, né, o que estava acontecendo e como que ficava ela e ele sobre esse fato, né? Porque eles também eram casados, né? E então foi onde que ela foi acometida de Tsaraat, né? A doença que é provocada pelo mau uso da língua, né? E ela ficou então com essa doença, e Aharon pediu imediatamente para Moshe perdoar e suplicar ao Todo-Poderoso para que ela fosse curada. E Moshe, ele pede a Deus, faz a sua prece, né? Narafanalá, né? Por favor, cure-a, por favor. E imediatamente Hashem a curou. E também o Eterno trouxe esclarecimento para Aharon e Miriam, que foi próprio Deus que orientou Moshe a se separar da sua esposa, para que ele permanecesse 24 horas por dia, 24 horas durante toda a semana, mês, o tempo que fosse necessário. Por quê? Porque Deus falava com Moshe face a face, e isso era qualquer hora do dia ou da noite. E Moshe poderia falar com Hashem a qualquer hora do dia ou da noite, segundo as dúvidas que o povo levava para ele, ou segundo orientações que ele precisava para poder orientar o povo. Então Moshe ele precisava permanecer ritualmente puro, né?
porque no momento que Deus o chamasse, ele tinha que atender imediatamente. Não haveria tempo para ele poder descer ao mikvê, fazer o ato de purificação, né, pelo mikvê, né, a piscina de águas límpidas e correntes, né, então não haveria tempo para isso. Então ele precisava ficar ritualmente puro 24 horas por dia. Por isso que ele se separou da sua esposa, fez a sua tenda separada realmente do povo, para que pudesse estar dessa forma. Por isso que fala que Moshe, né, jamais surgiu em Israel outro profeta como Moshe, porque ele conheceu Deus face a face dentro desse aspecto tudo. E nunca mais surgiu profeta comparável a Moisés, também no que diz respeito a todos os sinais e maravilhas que Deus o enviou para fazer no Egito diante do faraó e todos os seus cortesões e de toda a sua terra, né? E no tocante à mão forte, de que Moisés precisou para carregar as tábuas da aliança, que eram de safiras muito, muito, muito pesadas, e no tocante aos milagres feitos por Moshe no grande deserto, que causa temor, e no tocante também à quebra das tábuas que Moisés fez, as primeiras tábuas, à vista de todo Israel, com a finalidade de livrá-los do castigo de Deus, o ato que foi, inclusive, aprovado pelo próprio soberano dos mundos, né? Uma observação aqui que a gente queremos fazer, a própria Torá fala que não surgiu ninguém igual ou superior a Moshe, que 3 vezes ele subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias lá no Monte Sinai, sem comer e sem beber absolutamente nada, né? E aí a gente entra nas nações, né? E aí a gente encontra os profetas da fome, os profetas da febre amarela, que querem dar uma de que são mais do que Moshe. Qualquer um que venha e se apresente superior a Moshe é, na realidade, um falso profeta. É uma mentira. É um desvio teológico daquilo que está escrito. Qualquer escrito que se faça posterior à Torá, se não tiver consonância com a Torá, são livros falsos. E aí aparecem os profetas da última hora, aí, os profetas da fome, os profetas da febre amarela, e fala que jejuaram 40 dias, jejuaram 60 dias, que jejuaram 90 dias. Ou seja, nós fizemos mais do que Moisés. Na realidade, são todos doentes mentais, espiritualmente falando. Simplesmente isso. Tudo aquilo que venha contradizer a Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, é loucura humana. E não tem fundamento, e muito menos não tem o favor e nem a aprovação divina. Essa é a realidade. Então, por isso, realmente, um dos detalhes que, se alguém realmente quer servir a Hashem, de fato, servir o único Deus Todo-Poderoso, de fato, como está revelado nos 5 primeiros livros bíblicos, ele precisa estar alerta com o seu intelecto, inteligência, sabedoria, hormá, sabedoria, para que aquilo que ouve ou vê, se não tem consonância com a Torá, joga no lixo, dê descarga. Não perca o seu tempo, porque além de você estar ouvindo só baboseiras, isso está fazendo você se desviar do único e o verdadeiro Deus, está te levando para longe do Todo-Poderoso. Então é um alerta que fica aí dentro desse contexto, ok? Principalmente que vamos iniciar um novo ciclo, é importante nós estarmos conectados aí. E para que nós possamos aí, né, como nós sempre iniciamos os ciclos
né, do estudo da Torá, sempre fundamentados na Torá e com os ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, nós também queremos findar esse ciclo 5.784 com os ensinamentos do nosso Rebbe, com referência a Parashá Vezot Haberahar, ok? Então, primeiramente, a primeira grande lição que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para a Vezot Haberahar, a última porção da Torá, está no capítulo 33, versos 3 a 7, onde diz: Moshe disse, Deus veio do Sinai para dar a Torá aos judeus, brilhou para eles no monte Seir, depois de ter oferecido a Torá aos edomitas. Ele apareceu aos judeus no monte Parã, onde a tinha oferecido aos ismaelitas. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel comenta essa passagem da seguinte forma: os edomitas e os ismaelitas, ou seja, representam todas as nações não judaicas. Lembrando que a nação judaica ela é única, ímpar. Simplesmente isso. Fora a nação de Israel, todas as nações são nações não judaicas, que são exatamente representadas pelos edomitas e os ismaelitas. Ou seja, todo o Oriente, representado pelos ismaelitas, e todo o Ocidente, representado pelos edomitas. Edom. Ok? Então, representam todas as nações não judaicas. Ao oferecer a Torá às nações não judaicas, Deus as tornou receptivas para, no futuro, aceitarem a sua obrigação de observar as 7 leis, ou 7 leis universais, ou as 7 leis de Noé, né? Conhecida também como as 7 leis dos filhos de Noé, certo? Estas leis consistem em 7 categorias de mandamentos universais, que devem ser cumpridos por todos os não-judeus. É a base para os não-judeus. É imprescindível que as outras nações não-judaicas aceitem esse código legal, não apenas por ser humanamente lógico, mas por ser divino. Para assumir esse código da forma apropriada, é preciso que reconheçam que foi Deus quem deu estas leis à humanidade como parte da Torá, ou seja, as 7 leis de Noé, elas estão incluídas dentro de Aseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, que ele entregou no Monte Sinai. Ou seja, repetindo, os 10 ditos de Hashem foram escritos em hebraico, e foram escritos com 620 letras hebraicas. 613 representam os mandamentos para os judeus, e a diferença de 7 representa as nações, os mandamentos legais universais para as nações não judaicas, ok? Foi o que Moshe recebeu no Monte Sinai. Então, para que as nações possam realmente cumprir isso de forma agradável aos olhos do Eterno, não podem apenas reconhecer como algo ético e moral, mas precisa reconhecer como algo também espiritual, no sentido que foi Deus, o Todo-Poderoso, que deu a Moshe, e Moshe trouxe para o povo judeu e trouxe para as nações, certo? Vamos chegar ao ponto, quem é que trouxe para os Benei Noach, né, as nações não judaicas, na era moderna, a questão das leis de Noé. Consequentemente, no futuro messiânico, as nações não judaicas serão mais espiritualmente refinadas e não se oporão mais ao estilo da vida e à visão do mundo de Torá. A aproximar-se das nações do mundo, oferecendo-lhes a alternativa de acolher integralmente a Torá, Deus implantou dentro delas a receptividade à presente obrigação que tem de aceitar a sua autoridade, assim como a futura aceitação por parte das nações,
da sua perspectiva de vida, transformando-as, deste modo, em participantes atrativas da redenção final. Ou seja, o que o nosso Rebbe Menahem Mendel está trazendo aqui, que as nações não judaicas, obedecendo basicamente às 7 leis de Noah, ou às 7 leis universais, certo? Estarão ativamente na redenção final, junto com o povo judeu, com o rei Mashiach. E terão também parte no Olam Rabá, no mundo vindouro. Certo? Essa realidade que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz. Dentro desse aspecto aí, depois de Moshe, foi o Rebbe Menahem Mendel, né, que realmente, além de se dedicar intensamente ao próprio povo judeu, ele também se dedicou intensamente aos não-judeus, fazendo com que os seus rabinos, os seus seguidores, os seus Hassidim, com a sua devida orientação, adentrassem as nações para levar aos não-judeus as 7 leis de Noah. Desde a década de 1960 para cá, principalmente, né, realmente o mundo judaico, né, com seus rabinos, dentro do mundo Rabad principalmente, começou a expandir realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, levando as 7 leis de Noah para os não-judeus. Então, depois de Moshe, o Rebbe Menahem Mendel foi o único líder que realmente, o líder da geração, que se dedicou a levar aos não-judeus realmente a visão do futuro messiânico através das 7 leis de Noah, ok? Então isso é muito importante, nós temos foco nessa questão aí, ok? Depois nós temos a questão das bênçãos que Moshe impetrou às tribos de Israel. Então, com referência à tribo de Levi e de Beniamim, né, a tribo de Levi, eles ensinarão as leis a Yaakov, isto é, ao povo judeu. Abençoa a tribo de Beniamim, a presença de Deus está acima dele todo dia, ou seja, para sempre. Com referência à bênção de Moshe à tribo de Levi, de ensinar e divulgar as leis da Torá a todos, sem exceção, tem como objetivo inspirar todos nós a dedicarmos-nos à sagrada tarefa de promover a educação judaica, garantindo assim que todo judeu e judia se dê o mais amplo e profundo conhecimento possível da Torá de Deus. Então essa é a base em que realmente a nação judaica se dedica. Então a educação judaica, ela é ímpar entre as nações. Então por isso a educação judaica, ela é grandemente honrada. A educação judaica, ela é uma das primeiras coisas que são ensinadas nas vidas das crianças. Tanto é que quando as crianças começam a aprender a Torá, começa pelo livro de Levítico, né? As leis, os mandamentos, os preceitos, etc, etc. Né? Por quê? Porque a criança, ela já cresce aprendendo que para que você tenha direito, você precisa cumprir com o dever primeiro. Né? E não é o que acontece entre as nações, né? Onde o direito vem antes do dever, e aí vira essa geração de Nutella aí que dá medo, né? E por aí afora vai também, né? A educação, né? Entre as nações, olha só o nível que está, né? Sem contar a educação brasileira, né? O nível que está, né? Cada vez péssima, alcançando, né? Com grande esforço, os últimos lugares diante das nações, né? Uma educação de baixíssimo nível, né? Então, algo para ser revisto, sem sombra de dúvidas, ok? Quanto à questão da bênção da tribo de Beniamim, logo após a da tribo de Levi, Moshe nos ensina que assim como Beniamim foi abençoado com a presença perpétua do templo sagrado, porque uma parte do templo caiu na terra de Beniamim,
foi edificado, né, com uma parte da porção de Beniamim. A nossa dedicação à educação judaica deve ser perpétua e contínua, e que a educação judaica que promovemos deve funcionar de modo a assegurar a perpétua dedicação do povo judeu à Torá de Deus e aos seus mandamentos. Então a educação judaica é a base, é o espelho para os não-judeus. É diferente da educação dos não-judeus. Você pode observar aí, falando da educação brasileira, né? O que impera na educação brasileira? O TikTok. Ficar se rebolando, dançando, músicas de péssimos gostos, né? Música de péssimas letras, e sempre fazendo com que seja as crianças desde cedo despertada para as questões sexuais, né? Colocando a carroça na frente dos cavalos. E colocar a carroça na frente dos cavalos não dá certo. É acidente sem sombra de dúvida. Então você vê aí a educação de uma nação não judaica, Brasil, ok? Que a sua educação ela está no TikTok, né? Recentemente nós tivemos aí numa universidade, né, entre aspas, né, uma professora, intitulada professora, né, que diz que a educação ela precisa ser depravada, que a educação ela precisa ter base pelo instrumento que provoca estrume, aquilo que vai lá na descarga e depois puxa a descarga para levar embora, que a educação precisa ser baseada nisto. É por isso que a educação brasileira está uma porcaria, entendeu? E quando os não-judeus, entre eles brasileiros, que realmente adentra no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e tem por espelho e base a educação judaica, né, realmente se torna uma pessoa distinta entre as outras, porque a educação judaica é fenomenal, entendeu? Então por aí afora vai, né? Então por isso, pais, cuidado com aquilo que os seus filhos estão aprendendo aí nas escolas. Pais, olhem o caderno dos seus filhos, pergunte, dialogue com os seus filhos, o que está acontecendo dentro da sala de aula. Se tiver alguma coisa ali que não está de acordo com a educação judaica, procure o diretor da escola ou a diretora da escola. O meu filho comentou tal coisa, não está condizente com aquilo que eu creio, nem condizente com aquilo que eu entendo como educação. Como que fica? E aí você precisa procurar os seus direitos, entendeu? Não ignore o seu filho naquilo que ele está aprendendo nas escolas, entendeu? Então por isso, pais, converse com seus filhos, tenha diálogo com seus filhos, forme a base da educação em casa, porque a educação vem de casa. A obrigação da escola é ensinar português, matemática, patati patatá. E se vem com a questão aí de ideologias de gêneros e etc e tal, procure o diretor ou a diretora da escola. Professor está ensinando ideologia de gênero, não é isso que ele veio aqui na escola para aprender. Ele veio para aprender português, matemática, geografia, ciências, companhia limitada. Não ideologia de gênero. Não política partidária. E por aí afora vai. Se você não procura os seus direitos, quem dorme não vai alcançar seus direitos não, entendeu? Então é isso aí que tá. Depois, né, o filho é seu. A escola não vai assumir teu filho. Conselho tutelar não vai pegar o seu filho e levar para casa. Aí você cria um monstro dentro de casa e depois aí como que fica? É você que vai se arder com ele. Então, educação vem de berço, educação vem da casa, da família, ok? Então, aqui nós temos dentro dessa questão de Levi e Beniamim, educação judaica, né? A base para tudo isso. Depois, o nosso Rebbe Menahem Mendel fala sobre a bênção de
com referência a Iosif, que sua terra seja abençoada por Deus com as delícias do céu, com as delícias produzidas pelo sol, com as delícias amadurecidas pela lua, com as delícias perenes dos vales, com as delícias da terra. Então essa bênção de Moshe para a tribo de Iosif, não apenas com a satisfação de suas necessidades materiais básicas, mas também com delícias, implicando assim que desfrutará também de abundância material, financeira. A palavra delícias aparece mencionada nesses versículos em 5 ocasiões, número que corresponde aos 5 livros de Moshe, os 5 livros da Torá. A Torá é o nosso alimento espiritual e a nutrição das nossas almas. A bênção de Moshe à tribo de Iosif implica que o estudo da Torá não somente alimentará a sua alma, como também a preencherá com delícias e prazer, ok? Então, delícias e prazer do meu coração. Qual é a delícia e o prazer do meu coração? É fazer a vontade de Hashem. É estudar Torá, é estar onde tem estudo de Torá. É estar cada vez mais cumprindo Levítico, né? Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como tu amas a si mesmo, ok? Então, são essas delícias e esses prazeres, ok? Que são reais, fundamentais e que permanecem, não somente na nossa atual configuração, mas permanece pela eternidade afora, ok? Então, isso implica que o estudo da Torá, ela alimenta a nossa alma e preenche realmente a nossa vida com alegria, satisfação, delícias e prazer. Isso nos ensina que nos momentos que reservamos para o estudo da Torá, devemos esquecer de todas as nossas preocupações cotidianas para podermos submergir totalmente ao estudo da Torá, desfrutando e apreciando o nosso estudo no máximo possível. Ao fazer isso, também estaremos despertando e atraindo para nós as bênçãos divinas relativas à abundância material e financeira do nosso dia a dia. Ou seja, quem cuida de mim? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá a minha ajuda, o meu socorro, o meu auxílio? O meu auxílio vem daquele que criou os céus e terra, ok? Com referência à tribo de Gad, que ela habite a terra como um leão temível, que arranca o braço e a cabeça de sua presa de um só golpe, né? Vamos ver aqui o que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz de ensinamento dentro desse sentido. Parece que é uma guerra aqui, né? Parece que a coisa é feia, mas vamos ver o que nos fala, né? A nossa conquista física das 7 nações que ocupavam a terra de Israel, a terra prometida, alude à conquista espiritual das 7 emoções da nossa alma animal. Olha já como que o entendimento espiritual vem. Os 2 maiores obstáculos para essa conquista são a cabeça e o braço, né? Onde fala aqui que arranca o braço e a cabeça de sua presa de um só golpe. A cabeça é o bloqueio mental provocado por ficar calculando as probabilidades de conseguir êxito ao desafiar a cultura materialista dominante, tendo que enfrentar os esmagadores recursos que a sociedade materialista controla e nos oferece. Um judeu solitário tenderia a se render sem sequer começar a luta, né? Quando ele está solitário, ou seja, quando ele está sozinho. O braço representa os recursos físicos que se encontram à disposição. Temos trabalho duro para ganharmos esses recursos e por isso mesmo hesitamos em gastá-los em buscas espirituais, cujos benefícios materiais não são nada evidentes de imediato. Então, dentro da questão o braço,
né? Nós valorizamos mais a conquista material, física, financeira que nós conquistamos. E aí a gente fica com aquele negócio, né? Eu vou fazer uma de tzedakah, eu vou fazer uma doação, aí ele coloca um zoológico inteiro na sua carteira, na sua poupança, na sua conta bancária, no seu bolso, e ele não abre a mão de jeito nenhum. Tá cheio de cobra, cascavel, jacaré, onça e tudo quanto é bicho selvagem, né? E ele não abre mão. Ele fica aí, não. Foi duro para poder conquistar isso daqui, agora eu vou ficar dando de tzedakah, vou dar doação para isso, doação para aquilo, né? Então, o braço, ele representa essa questão fria, material. Então, a pessoa é dominada por estas coisas, então ela acaba realmente não buscando as questões espirituais. Lembre-se, Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, prece diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa e tzedakah, doações, dízimos, ofertas, atos de bondade, de caridade, de justiça, etc. e tal. Então, são elos inseparáveis entre si. Por isso, devemos negar a validade de ambas as atitudes, de uma vez, da cabeça e do braço, ou seja, em um só golpe, nós precisamos arrancar essa materialidade que nos domina, essa alma animal que nos domina, que nos impede de praticarmos esses 5 passos. Então, por isso, né, arranca o braço e a cabeça de um só golpe. É isso que nos fala, de um só golpe. Nós devemos negar a validade de ambas as atitudes. Com referência à tribo de Asher, né, ele gratificará seus irmãos porque submergirá seus pés em azeite de oliva. Os pés, a parte mais baixa do corpo, representam o aspecto mais simples de nossa relação com Deus, a submissão à sua vontade. Por outro lado, o azeite, o combustível que produz a luz, representa a percepção intuitiva, a sabedoria, Rohma em hebraico, a faculdade mais elevada e sublime do intelecto. Assim, submergir os pés no azeite representa o nosso reconhecimento da virtude e grandeza da simples submissão sobre o intelecto. O fato da tribo de Asher gratificar a seus irmãos, provendo-lhes azeite de oliva, porque a tribo de Asher trabalhava com a produção de azeite de oliva, e ela fornecia, a tribo de Asher fornecia o azeite para todas as outras tribos. Então, gratificar os seus irmãos indica que esse reconhecimento da virtude, da submissão sobre o intelecto, influenciou também as outras tribos. O profundo sentimento de abnegação e submissão a Deus que a tribo de Asher inspira em nosso interior nos permite superar até mesmo os desafios mais difíceis da nossa fé. Então, é o exemplo da tribo de Asher, né? Quando chegamos no capítulo 33 de Devarim, nos versos 27 a 29, Moshe disse ao povo judeu: Israel morará com segurança e a sós. Seus inimigos vão lhes mentir para ti, pretendendo ser seus amigos, mas você pisará sobre suas alturas. O nosso Rebbe Menachem Mendel nos ensina com referência a isso, que Moisés se referia profeticamente a uma nação não judia que fingiria ser aliada do povo judeu depois de presenciar a milagrosa queda das muralhas de Jericó. Esses versículos resumem as atitudes que, como judeus, devem cultivar no relacionamento com o restante da humanidade. Primeiro, devemos perceber que temos um propósito único neste mundo, que nos separa das demais nações. Somos intrinsecamente judeus por obra da missão que Deus encarregou o povo judeu.
e não por nada que os outros nos façam ou digam sobre nós. Ou seja, o povo judeu anda por aquilo que Deus disse, não por aquilo que as nações dizem. Este é o grande, uma das grandes qualidades do povo judeu. Imbuídos dessa autoconfiança, o povo judeu pode continuar a ajudar o restante da humanidade a desenvolver o seu potencial. De modo firme e respeitoso, o povo judeu deve auxiliar a eliminar toda negatividade ou antagonismo residual em relação à divindade. Assim poderemos mostrar-lhes como se unir ao povo judeu para levar o mundo à sua plenitude, transformando numa verdadeira moradia para Deus. Desde a década de 1960 para cá, o nosso Rebbe Menahem Mendel, o líder máximo da nossa geração, tem conseguido isso através dos seus Hassidim, dos seus seguidores, os rabinos, que têm aí adentrado as nações e têm trazido as 7 leis de Noah, a Torá, a Tzedakah, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E finalmente, em Deuteronômio capítulo 34, versos 1 a 12, Deus mostrou a Moshe tudo o que sucederia à terra de Israel. A visão do futuro do povo judeu que Deus concedeu a Moshe, que também incluía a redenção messiânica final, a redenção final, a Geulah, é uma conclusão apropriada para a Torá. A Torá foi dada à humanidade para nos capacitar a fazer deste mundo uma moradia para Deus. Esse objetivo será finalmente atingido apenas com o advento da redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, isso será concluído 100% com o rei Mashiach. Sabemos que uma centelha da alma de Moshe está presente nos líderes de cada geração judaica e também em cada um de nós, a começar pelo povo judeu e por aqueles entre as nações que realmente abandonaram a idolatria e abraçam o monoteísmo com fundamento judaico. E também a cada indivíduo. Assim, as bênçãos de Moshe, que nos provém dos meios, o estímulo e a visão para cumprir a nossa missão divina e o nosso destino de levar o mundo à sua plenitude, são canalizadas através dos líderes espirituais da nossa geração e depois através de cada um, quando recorremos à Torá como nosso guia para viver a vida da forma mais plena possível, para nos conectarmos com Deus e para transformar nossa vida e o mundo na sua verdadeira morada. Ou seja, amados, dentro desse aspecto, na conclusão do nosso Rebbe Menahem Mendel, sem sombra de dúvidas, ombro a ombro com o povo judeu, nós precisamos aí estarmos cumprindo a nossa missão junto com o povo judeu, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, para que a redenção, a Geulah, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Então, assim nós concluímos o ciclo 5784. Ok? Então, nós fechamos agora os 5 livros da Torá. Ok? Edna? Então, como sempre se encerra um livro da Torá, então nós fazemos, Hazak, Hazak, Venit, Hazek, força, força, que nos fortaleçamos uns aos outros, que diz essa versão aqui da edição Yad Mordechai, e na edição Mayanot, fala Hazak, Hazak, Venit, Hazek, seja forte, e que nos fortifiquemos. Pronto aí, Edna? Então nós vamos falar 3 vezes. Eu falo em hebraico e vocês repetem em português junto com a Edna, Ou seja forte, e que nos fortifiquemos. Ok?
Então vamos lá. Então, primeira vez. Razak, Razak, Venit, Razek. Razak, Razak, Venit, Razek. Seja forte e que nos fortifiquemos. Seja forte, que nos fortifiquemos. Razak, Razak, Venit, Razek. Razak, Razak, Venit, Razek. Seja forte e que nos fortifiquemos. Razak, Razak, Venit, Razek. Razak, Razak, Venit, Razek. Seja forte e que nos fortifiquemos. Então está aí a copiloto Edna, desde Bereshit até Devarim, né, juntamente conosco aqui, juntamente contigo, na nossa jornada dos estudos de Torá. Então, agradecer a Hashem primeiramente, obviamente, né, por podermos iniciar e concluirmos realmente os estudos de Torá, né? Agradecer a Hashem pela vida da Edna, que sempre está conosco aqui, né, em todas as atividades, né? E como diz alguns aí, né, a cadeira número 1, né, Baruch Hashem, nesse sentido. Bem como também agradecer a cada um de vocês que estão presentes junto aqui nas nossas lives, estão presentes nas nossas preces e nas suas preces também. Sabemos que vocês têm sempre feito preces em nosso favor, né? Bem como também aqueles que têm dedicado em fazer tzedakah, para que nós possamos cada vez mais podermos ter condições de poder adquirir livros para estudarmos e podermos realmente compartilhar nos estudos com os amados, né? A tzedakah que nos ajuda a comprarmos equipamentos melhores para que nós possamos realmente também ter uma produção melhor de podermos aí transmitir aos amados, né, as lives, né, compartilhar os vídeos, etc. e tal, né, que também a tzedakah dos amados vem contribuir com isso. E essencialmente a tzedakah vossa, né, que é nessa finalidade, é para o estudo da Torá, e é onde que precisa estar focado principalmente, né, a nossa tzedakah, as nossas doações, e sem sombra de dúvidas, como diz Maimônides, né, em cada ato de bondade, caridade, justiça, ofertas, doações, dízimos, etc. e tal, né, no mínimo, como diz Maimônides, no mínimo, Hashem, ele restitui duplamente, no mínimo, a cada um que faz com amor e com alegria. E que nós possamos estarmos juntos aí no novo ciclo que vai começar daqui a pouco, às 14 horas, em A Tarde com a Torá. Até lá! Shalom, shalom, gratidão aos amados. Baruch Hashem.